Graça e paz, queridos, que bom estar com vocês novamente aqui. Mais uma quarta-feira. Os nossos cultos de quarta-feira têm sido assim. A gente está fazendo isso em casa, com louvores também feitos em casa, com pessoas diferenciadas e também com a palavra de algum amigo nosso, irmão, missionário, pastor, alguém que a gente ora para que possa nos abençoar como igreja aqui em Lauro de Freitas, em nome de Jesus. Eu quero antes falar que estou com muita saudade de vocês, mas também dar uma boa notícia. Nós vamos retomar os nossos cultos presenciais. Vocês já devem estar a par via Facebook, Instagram, as medidas protetivas que vai se ter e também o meio em que você pode se inscrever para participar de um dos cultos. Um culto vai ser 9 da manhã, ele é presencial, mas também online, e o outro às 17 horas, que também é presencial e online. E os cultos às quartas-feiras continuarão ainda até então sendo online, tá certo? Eu quero falar para você um texto da Bíblia lá no Evangelho de São Marcos, o capítulo 4, apenas o versículo 3 até o versículo 9, que diz assim: escutai, eis que o semeador saiu a semear. A parábola do semeador. E ela começa dizendo, olha, eis que o semeador, ele saiu a semear. E o verso 4 diz, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e chegaram as aves e a devoraram. Uma das sementes que foi lançada foi a semente que caiu à beira do caminho, e as aves chegaram e devoraram aquela semente. Outra parte caiu em solo pedregoso, e não havendo terra suficiente, diz a palavra, nasceu rapidamente, né, o fruto, pois a terra não era profunda. Contudo, ao raiar do sol, as plantas que nasceram se queimaram, e porque não tinha raiz, secaram. Outra parte caiu entre os espinhos. Esses espinhos cresceram e sufocaram as plantas, e por isso não pôde dar frutos. Finalmente, outras partes caíram em terra boa, germinaram, cresceram e ofereceram grande colheita, 30, 60 e até 100 por um. E alertou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí, logo depois, Jesus explica essa parábola aos seus discípulos. Eu quero ler e enfatizar com vocês o verso 8. Finalmente, outras partes caíram em terra boa, em boa terra. A semente foi lançada, caiu em boa terra. A terra era fértil e, portanto, germinou, cresceu, teve grande colheita, e essa colheita foi a 30, a 60 e até 100 por um. Que você seja uma terra fértil nessa noite, que você seja uma terra que produz, que você seja uma terra que frutifica, que as sementes que vão ser lançadas hoje, tanto no louvor, como na intercessão, como na ministração da palavra, sejam sementes que haja na sua vida a frutificação, que encontre no seu coração uma terra fértil e prospere para a glória do Senhor. Quero orar com você nesse momento. Feche seus olhos e vamos orar ao nosso Pai, consagrando o nosso culto dessa quarta ao Senhor. Pai, eu quero te agradecer por esse dia, quero te louvar, Senhor. Ó Deus, porque o Senhor tem lançado sementes no nosso coração, o Senhor tem lançado sementes, ó Pai, e nós queremos que o nosso coração seja um solo fértil. Nós queremos que a nossa vida seja um solo em que a Tua palavra, aquilo que é Teu, da Tua vontade, ó Deus, chegue até nós e dê frutos para a Tua glória. Em nome de Jesus, nós não queremos ser, em hipótese alguma, Senhor, uma terra que está à beira do caminho. Nós não queremos ser um solo pedregoso, nós não queremos estar entre os espinhos. Nós queremos, Senhor da glória, ser uma terra boa. Nos abençoa, ser conosco nesta noite. Assim oramos a Ti, consagrando tudo ao Senhor, em nome de Jesus. Com esplendor de
faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir. Temei com sua voz, temei com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, por mais essa noite estarmos aqui reunidos, ó Deus, para engrandecer o Teu nome, bendizer ao Senhor, ó Deus, declarar que o Senhor é grande. O nosso Deus é um grande Deus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Esse é o Deus a quem nós servimos. Ó Deus, e essa noite, Pai, te pedimos, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, que cada casa, Senhor, nessa noite, ó Deus, possa ser encontrado um trono de louvor a Ti, Pai. Em nome de Jesus, manifesta, Senhor, a Tua glória, a Tua presença, Senhor, em cada lar. Em nome de Jesus. Amém.
Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom,
eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Oh, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor coloque em nossos corações, Senhor, a perseverança necessária, Jesus, para alcançarmos, Senhor, aquilo que nós temos em Ti. Deus, nós sabemos, Senhor, que tudo já foi pago. Nós sabemos que o Senhor já conquistou todas as coisas para nós na cruz. Ó Deus, mas muitas das vezes, Senhor, ó Deus, muitos dos assuntos, muitas coisas, Senhor, nós precisamos gastar tempo. Precisamos, Senhor, perseverar, Senhor, na oração, na súplica. Ó Deus, e nos ensina, Senhor, esse caminho, Pai, até que o Senhor venha, Senhor, com a resposta, até que o Senhor venha, Deus, com o socorro. Deus, nos ensina, Senhor, nos dá, Senhor, um coração perseverante, Senhor. Ó Deus, para nos gastarmos diante de Ti, gastarmos-nos, ó Deus, em Tua presença, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. E que bênção louvarmos ao Senhor. Eu amo adorar o Senhor em canções, em louvores, né? Isso é muito bom. Como é bom adorar o Senhor em canções. Eu sei que você teve a oportunidade de adorar o Senhor em canções com louvores a Deus, né? Dando a Deus louvores. Eu tenho certeza que você foi abençoado e que Deus foi exaltado através da sua adoração, com músicas, louvores e canções que você entregou ao Senhor. Eu quero agora orar também pelos dízimos e ofertas e também orar pela irmã, a nossa irmã Ana Kelly. Hoje quem vai estar conosco é a missionária Ana Kelly. Ela é da Igreja Batista da Lagoinha. Ela trabalha muito com intercessão e com a palavra do Senhor também. É uma mulher de Deus que tem nos abençoado muito e hoje ela falará ao nosso coração sobre perdão. Eu creio que vai ser muito enriquecedor e que nós vamos sair daqui mexidos com essa palavra. Seja bem-vinda, Ana Kelly, fique à vontade, tá bom? A casa, a IBF de Lauro também é sua, é a casa do nosso Pai. E nós temos uma alegria imensa em poder recebê-la novamente para estar conosco, nos abençoando. Amém? Vamos orar abençoando a vida de Ana Kelly e também orar pelos dízimos e ofertas. E logo depois das ofertas e dízimos que você levantados aqui, colocados, entregues ao Senhor, devolvidos a Deus, nós vamos receber a irmã Ana Kelly em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer porque podemos, Senhor, ó Deus, te adorar também com dízimos e ofertas. Ó Deus, e nós queremos devolver ao Senhor aquilo que é teu nesta hora. Recebe com alegria. Ó Deus, damos a Ti com voluntariedade, como ato de fé, Senhor, de honra ao Teu nome e de obediência à Tua palavra. Também nós queremos Te agradecer, Te louvar pela vida da Ana Kelly, pela bênção que ela tem sido, onde tem colocado as plantas dos pés. E temos convicção de que o Senhor nos abençoará nessa noite também. Portanto, eu abençoo a Ana Kelly, usa com graça, com autoridade, com poder, Senhor, com unção, Pai, em nome de Jesus. Assim abençoamos a vida da Ana Kelly, esse momento em que nós vamos ser ministrados por Tua palavra, em nome de Jesus. Tu és o meu socorro.
meus irmãos de Lauro de Freitas, da Igreja Batista da Família, Pastor Manuel, Pastora Catarina, eu cumprimento todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Para quem não me conhece, eu me chamo Ana Kelly e eu estou aqui tendo mais uma vez o presente, a oportunidade, o privilégio que Deus me dá de poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês. E eu quero dizer que eu estou com saudade de todos vocês e que ter conhecido vocês, eu acho que foi em 2017, foi um grande privilégio, um grande presente de Deus, e eu quero estar aqui para ser uma boca de Deus para a sua vida. E eu quero orar com vocês nesse instante. Amém? Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero te agradecer, Deus, mais uma vez, te louvar, ó Pai, pela oportunidade, privilégio que o Senhor me dá, ó Pai, de participar, ó Pai, contigo da obra que o Senhor está fazendo em toda a terra, da obra que o Senhor está fazendo especificamente também, Pai, na vida de cada pessoa da Igreja Batista da Família, ali em Lauro de Freitas, ó Pai, eu quero te agradecer, Deus, pela vida do pastor Manuel, da pastora Catarina, Pai, de todos aqueles que com eles trabalham, cada membro, ó Pai, dessa igreja, e eu quero te pedir, ó Pai, que nessa noite, Pai, o Senhor venha falar aos nossos corações de uma maneira poderosa, Pai. Eu peço a Ti, Senhor, conceda a mim e aos meus irmãos espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor, da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, ilumina os olhos do nosso coração para que possamos enxergar, ó Pai, aquilo que o Senhor quer falar conosco. Deus, eu te peço, dá-nos, ó Pai, ouvidos para te ouvir, ó Pai, olhos para te ver, em nome de Jesus, olhos espirituais, ó Pai, para enxergar o teu coração, a tua revelação, o teu amor, a tua palavra, Pai, os princípios do teu reino, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, e desde já, Senhor, eu anulo, eu repreendo, coloco por terra toda manifestação de Satanás contra esse momento, Senhor, contra esta hora, Pai, na qual os teus filhos, ó Deus, estarão ouvindo a tua palavra, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que não haja nenhuma distração, Deus, e que cada coração se abra nesta hora, Deus, para te ouvir aquilo que o Senhor quer falar, ó Pai, porque somente o Senhor, ó Deus, tem palavras de vida eterna, Pai. Eu declaro, Senhor, a tua bênção, Deus, eu declaro, Deus, um derramar poderoso ainda mais, Deus, sobre a Igreja Batista da Família, Deus, sobre cada família que congrega nesta igreja, sobre cada irmão, cada irmã, sobre cada criança, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, e que venha, Deus, um tempo de uma plenitude ainda maior, ó Pai, sobre esta igreja, a plenitude do Senhor, da tua presença, da tua palavra, Pai, que eles possam viver, Deus, toda a plenitude das porções da tua presença, da manifestação da tua presença, Pai, da revelação da tua palavra sobre as suas vidas, em nome de Jesus, ó Pai. Sê conosco, Deus, nesta hora, Pai, e fala através de mim, Senhor, prega através de mim, Senhor, compartilha a tua palavra através de mim, ó Pai, porque se o Senhor não fizer, quem que vai fazer? Ninguém vai fazer, ó Pai. Então eu te peço, Senhor, toma minha vida em tuas mãos, ó Pai, que eu seja um canal, Deus, de bênção para a vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus nós oramos e nos submetemos a Ti, em nome de Jesus, amém. Queridos, se você está com a sua Bíblia aí, eu gostaria que você abrisse comigo no livro de Mateus, capítulo 6, apenas o versículo 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Esse versículo faz parte do que chamamos da oração Pai Nosso. Você se lembra ali que está também escrito em Mateus 11, quando os discípulos pediram para Jesus, ensina-nos a orar. E então Jesus falou assim, olha, quando vocês forem orar, vocês vão orar assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Bom, essa é a oração que Jesus nos ensinou. E a oração Pai Nosso, a intenção de Jesus não era fazer dessa oração
algo repetitivo, até porque o próprio Jesus fez outros tipos de oração, ele tinha uma vida de oração, mas a proposta dele era nos ensinar princípios de oração e princípios que a gente tem que ter na nossa vida, é essa a intenção dele. E por que eu destaquei aqui apenas o versículo 12? Porque é justamente sobre isso que a gente vai falar. A gente vai falar sobre perdão. Jesus ele nos ensinou aqui nas nossas orações, nós deveríamos pedir perdão para o Senhor, assim como temos perdoado aquele que nos ofendeu, aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos deviam. Quando a gente fala sobre perdão, e a gente sempre olha para Deus, obviamente, porque a gente só aprende o que é perdoar, aprende o que é receber perdão, aprende a praticar o perdão com quem? Com o nosso Deus. A Bíblia diz aqui, em Isaías 55:7, que Deus é rico em perdoar. Deus é riquíssimo em perdoar. Mas afinal, o que é perdão? O que significa perdão? A gente às vezes pensa, né, que perdoar é um sentimento. Eu tô sentindo aqui no meu coração de pedir perdão a Deus por algum erro. Eu tô sentindo. Ou então, eu estou sentindo no meu coração de perdoar alguém ou de não perdoar. Mas na realidade, queridos, perdão ou ato de perdoar não é um sentimento, né? O perdão, na realidade, ele é uma decisão. O perdão é uma arma espiritual. Olha só isso. O perdão é uma arma espiritual. Perdoar também é um ato de amor. Mas não é o amor que a gente vê hoje em dia no mundo, que é um amor todo esquisito. O importante é que você seja feliz, faça o que você quiser da vida. Não, esse não é o amor de Deus. O amor de Deus tem princípios. O amor de Deus é santo, é puro, tem princípios. E o ato de perdoar é parte do amor de Deus, digamos assim. E o amor de Deus é algo que é compartilhado a nós. Logo, perdoar é um ato de amor. Perdoar também é não levar mais em consideração o mal que foi feito, ou o erro feito, ou o pecado que foi feito. Tem um outro significado que eu gosto muito. Perdoar significa considerar pago, considerar que aquela pessoa que te feriu ou que te devia um perdão ou uma restauração na tua vida, digamos assim, é considerar que aquilo já está pago, ou seja, é você não considerar mais o erro como digno de retratação. É exatamente isso. E é tão interessante que a Bíblia vai dizer que Deus é rico em perdoar. Deus, ele nos perdoou. Efésios capítulo 2, 1 e 2, nos diz que nós fomos perdoados em Cristo. Deus considerou paga a nossa dívida para com ele. Tem muita gente que pensa que Jesus, ele veio para a terra, se fez homem, morreu e ressuscitou para pagar alguma dívida para o diabo, mas não foi isso. A dívida que Jesus pagou foi para o Pai. Nós estávamos em dívida com Deus, nós estávamos numa vida de pecado, como diz a Bíblia, nós tínhamos a natureza caída, nós estávamos em falta com Deus. Então Jesus ele veio, se identificou conosco, nos amou, morreu na cruz como pagamento daquilo que nós devíamos ao Santo Juiz, ao Deus Pai. Então a Bíblia vai dizer que em Cristo temos a remissão dos pecados, temos o perdão dos pecados. Em Cristo temos o cancelamento da nossa dívida para com Deus, ou seja, nós fomos inocentados em Cristo Jesus, ele se identificou conosco. Isso é muito forte, sabe? Isso é muito forte que Jesus se identificou conosco, ele pagou a dívida que nós tínhamos diante de Deus por conta do pecado que entrou no mundo e a gente não tinha como pagar isso. A Bíblia diz que não havia nenhum justo sequer na terra. Por isso que o próprio Deus, numa das pessoas da Trindade, se fez gente, se fez carne, se fez homem por mim e por você, para que a gente pudesse então ter a vida eterna. Nós fomos perdoados em Cristo, perdoados por Deus através de Cristo. Tudo que Jesus fez, sabe? A obra da cruz
é o sinal do perdão de Deus. Ali tem a ver com o perdão. Olha só o grande amor com que Deus nos amou, queridos, e é por causa desse perdão que você e eu temos a vida eterna, é por causa desse perdão e por abraçar esse perdão e por ter uma vida de sujeição a Deus, viver a vida de acordo com esse perdão, sabe? A gratidão, a vida eterna, sabe, que Deus nos deu. Só que é interessante também que a palavra perdão no grego significa mandar embora, ou liberar, ou permitir a ida, permitir a partida, deixar de lado. Significa também mostrar favor a alguém, perdoar livremente, liberar. Ou seja, olha só o que Deus fez conosco. Ele, através de Jesus Cristo, através do sangue de Jesus, da ressurreição de Jesus, Deus mandou embora, sabe, todos os nossos pecados. Ele não fez mais caso daquilo, ele não considerou mais aquilo, porque Cristo, através de Cristo, nós recebemos então esse favor imerecido de Deus. E essa palavra charizomai vem da palavra charis, que é graça, favor imerecido. Logo, perdoar é conceder graça, é conceder favor. E se é um favor imerecido, significa que o perdão ele não está ligado a merecimento ou não. Não está ligado a isso, está ligado à graça, à misericórdia, e foi o que Deus fez conosco. O perdão, mais uma vez, o perdão não tem a ver com merecimento, mas com arrependimento e libertação ou liberação. A gente recebeu o perdão de Deus para ter a vida eterna através do arrependimento. Nós nos arrependemos. Só que tem a ver também com libertação ou liberação. Isso se refere tanto à libertação que a gente recebe de Deus ao receber o perdão, a libertação do domínio do pecado, né? O perdão tem a ver com arrependimento e libertação. Então você é livre do domínio do pecado, mas também tem a ver com o ser liberado de alguma ofensa que estava guardada no nosso coração. Tem a ver com quebrar as correntes da falta de perdão, do ressentimento. Só que o que eu quero enfatizar com vocês aqui, com base nessa introdução, é que nós fomos perdoados, gente. Nós recebemos o perdão de Deus, recebemos libertação, recebemos a vida eterna, recebemos o Espírito Santo que mora para sempre em nós, a vida eterna. E é possível nós começarmos a desfrutar desde essa terra os benefícios da vida eterna, os benefícios daquilo que Cristo nos deu. Tudo começou com o perdão, queridos, com o perdão de Deus. E quando a gente fala sobre o perdão, com base no versículo que nós lemos, Jesus nos ensinou a orar. Perdoe as nossas dívidas ou os nossos pecados, assim como nós temos perdoado quem nos ofendeu, quem está nos devendo, quem pecou contra a gente. Quando Jesus nos ensina isso, ele está nos ensinando que existem algumas práticas de perdão. A primeira prática de perdão é aquela que parte de Deus para conosco. Qual que é a primeira prática? Eu posso dizer que a primeira prática de nós vivermos o perdão, experimentarmos o perdão, é exatamente esse. A primeira é receber Cristo como Senhor e Salvador, viver uma vida de sujeição a Ele e abraçar o perdão que Deus nos deu. Mas, queridos, é claro, obviamente, nem eu nem você fomos ainda glorificados. A gente passa por coisas na vida que a gente acaba cometendo algum erro, algum tipo de pecado. Nós sim, preste atenção, nós estamos livres do domínio do pecado. A Bíblia fala lá em Romanos que o pecado não terá mais domínio sobre nós, porque nós não estamos mais debaixo da lei, mas nós estamos debaixo da graça do Senhor, do favor imerecido de Deus. Existe a lei do Espírito e da vida que está regendo agora as nossas vidas, que está nos governando. Só que lá em 1 João, capítulo 2, a Bíblia diz assim, olha: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, queridos, o pecado na vida do cristão eu costumo dizer que é falta de vergonha na cara, tá bom? Porque o pecado não domina mais a gente. Então, quando a gente peca,
Ou a gente premeditou, a gente planejou pecar, ou a gente não está vivendo tanto no Espírito como nós deveríamos viver no Espírito. Lá em Gálatas 5 fala, olha, andai no Espírito e não satisfaçam os desejos da carne, é o que a Bíblia vai falar. E ali traz o fruto do Espírito, que é o caráter de Cristo, que ele produz em nós, e fala também das obras da carne. Mas infelizmente a gente comete erros, às vezes a gente tropeça também, sabe? E para as duas situações, seja o pecado premeditado ou pensado, ou seja o pecado de tropeço, que quando você vai ver você fala, meu Deus, eu fiz isso, não devia ter feito, falei o que não deveria, não vigiei, porque isso eu chamo de erro, quando a gente não premedita algo e acaba tropeçando, isso acontece. Só que para as duas situações, Deus nos deu o escape do arrependimento e do perdão. Olha só isso. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se 1 João 2, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. E ele é a propiciação que torna propício o perdão, a propiciação pelos nossos pecados, e não somente os nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Olha que tremendo, olha a misericórdia de Deus nos alcançando todos os dias, olha a graça do Senhor. Todos nós, depois que começou a caminhar com Jesus, a gente já tropeçou bastante. A gente já cometeu erros, sabe? E a gente já se arrependeu, já chorou, já buscou o Senhor, e Deus fez o quê? Nos perdoou. Porque lá em 1 João 1, versículo 8 e 9 também diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, porque a gente ainda está no mundo que nós somos tentados. E a verdade não está em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, de todo erro, de tudo aquilo que é corrupto. Ou seja, o perdão que a gente experimenta de Deus, depois do perdão dos pecados, do pecado de não crer em Jesus, né, que levava a gente para o inferno, existe também o perdão que a gente experimenta para as possíveis quedas, sabe? Não existe supercrente. O Espírito Santo habita em nós para nos ajudar a vencer cada dia, mas nenhum de nós é suficiente em si mesmo para achar que, sabe, é forte, eu vou enfrentar aquela tentação, eu não vou cair naquela tentação. Não, queridos, a Bíblia fala que a gente tem que fugir do pecado, sabe? Na mesma oração Pai Nosso, Jesus diz assim, ele nos ensina a orar, não nos deixes cair em tentação. Essa é uma oração de dependência, sabe? Porque, preste atenção em algo, a gente só cai em algum pecado quando a gente quer viver independente de Deus, quando nós não procuramos ter uma vida de intimidade, de oração, sabe? Muitas vezes os pecados que a gente comete é fruto de nós perdermos Deus de vista. Simplesmente a gente começa a esfriar, não quer buscar e de repente o pecado vem, como diz uma música, o pecado vem e me chama, mas todos os dias nós temos que escolher a Deus. Mas, como diz a palavra, se alguém pecar, nós temos o perdão disponível. Gente, a gente ainda vai errar até Jesus voltar. Só que eu creio que o que Deus quer da gente, sabe, é que a gente não viva na prática do pecado, porque é contradição. A Bíblia vai dizer em 1 João que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Não vive na prática. Pode tropeçar, mas não viver na prática, porque o que está nele é a semente do Filho de Deus, é Jesus Cristo, é o Espírito Santo que está ali, entende? Então a gente não vive na prática, mas se alguém pecar, a gente pode ir até Deus, sabe? Em arrependimento. Mais uma vez, arrependimento não é você falar assim, eu vou pecar aqui, depois eu peço perdão para Deus. Não, não é isso. Arrependimento é você cair em si. Meu Deus, o que eu fiz aqui? E então você sair daquele caminho ali, sabe? Porque o pecado é um desvio, né? É um tipo de desvio de Deus. Porque em Deus não existe pecado. Em Deus não existe nada errado, entende? E o Espírito Santo, gente, ele fala. O Espírito Santo, ele convence a gente, ele fala, olha,
você não deveria ter feito aquilo. Aquilo é pecado. Aquilo me desagrada. O Espírito Santo, ele fala conosco. Ele sempre vai apontar, sabe? Ele é o nosso ajudador, é ele que nos ajuda a dizer não para o pecado, a fugir do pecado. Mas é ele também que muitas vezes pontua aquilo que a gente fez que não deveria ter feito, aquilo que a gente falou que não deveria ter falado, alguma atitude, alguma coisa, ele fala. E é nessa conversa dele conosco que ele gera arrependimento e nos faz cair em nós mesmos. E aí recorre a Deus, se arrepende, sai do erro e pede perdão, porque essa é a condicional. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Eu não sei vocês, mas quantas vezes assim, sabe, especialmente nos primeiros anos que a gente começa a caminhar com Deus, a gente cai, levanta, cai, levanta. O que eu creio que Deus ele quer da gente é que a cada dia que passa a gente possa caminhar tão de perto com Ele, em intimidade com o Senhor, que o pecado ele vai ser algo bem eventual, sabe? Não vai ser cai, levanta, igual no início da nossa conversão, que acontece muito. Mas uma coisa que eu quero falar para vocês que todas as vezes assim, sabe, quando eu pecava, cometia algum erro e parecia que eu pensava que Deus ia desistir de mim, porque eu não conhecia direito a paternidade de Deus, hoje eu conheço. E a paternidade de Deus, sabe, é aquele que nos chama pro colo dele e fala, vem cá, que eu vou te perdoar, vou te curar, né? Porque Deus, ele não abre mão da gente. E eu louvo a Deus por todas as vezes que ele perdoou os meus pecados, que ele me deu uma nova chance, sabe, de acertar, e aquela paz, aquela cura no nosso coração. Então nós precisamos ser gratos ao Senhor, porque ele sempre está disposto a nos perdoar. A Bíblia diz também, lá no Salmo 32, que bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há culpa, não há dolo. E o salmista Davi vai dizendo, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava sobre mim dia e noite, e o meu vigor se tornou em sequidão e estio. Sabe o que é isso? É que a mão do Senhor pesava, e isso é o Espírito Santo ali convencendo. Confessa o pecado, não durma com o pecado. Quando você pecar, não durma com o pecado, se limpe, se lave, sabe? Porque Deus quer te purificar de toda injustiça. E o confessar é falar com Deus. Você pode ser transparente com Deus, você pode falar, ser aberto e pedir perdão e pedir a Ele ajuda para que você não caia mais naqueles pecados ou naquele pecado. Porque o pecado é um veneno, sabe? Quando a gente não confessa diante de Deus, ele vai fazendo isso que fez com Davi aqui. Os ossos, envelheceram os ossos. O que é isso? É guardar pecado, gente. Dormir com pecado adoece, endurece o coração, a gente perde a sensibilidade da presença de Deus. Mas ele diz no versículo 5, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Confessar não é apenas falar, é falar também, mas o significado de confessar é concordar com. É Deus te falando, você pecou, você fez isso. E aí quando você concorda com Ele, sim, Senhor, eu pequei contra Ti, Senhor. Eu pequei, Senhor, me ajuda, eu confesso, eu me arrependo disso, eu não quero mais isso para minha vida, você se arrepende. E aí Davi ele continua dizendo, disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e Tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Mas é tão lindo também que diz também assim, olha, sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Olha que maravilhoso. Deus nos perdoa, nos dá nova chance de recomeçar, nos limpa, nos purifica de toda injustiça e em todo tempo nós podemos encontrar o Senhor em todo tempo, porque Ele é misericordioso, Deus é perdoador, meus queridos, Ele é perdoador. Pedir perdão a Deus, receber o perdão de Deus é o que a gente precisa. Meus queridos, não durmam com o pecado. Dê nomes ao pecado que você possa ter cometido nesses dias e que você ainda não confessou ao Senhor. E saiba
que Deus ele não vai te rejeitar, ele não vai expulsar você da presença dele. Ele vai te receber, vai te perdoar e vai te ajudar a vencer as tentações. E aqui no Salmo 103, há algo que eu gosto muito que diz assim, versículo 10. Deus não nos trata segundo os nossos pecados, uau! Nem nos castiga segundo as nossas iniquidades, porque assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com que os que temem. Deus, ele não vai te tratar segundo o pecado que você cometeu. Ele vai te tratar bem. Deus não nos distrata quando nós erramos com ele. Quando nós falhamos, ele não nos distrata, ele não nos expulsa da presença dele, ele nos recebe, porque grande é a misericórdia do Senhor. Então, essa é a primeira característica que Jesus ele nos ensina acerca do perdão, é pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Então, seja humilde diante do Senhor, sabe? Peça perdão para que o inimigo não venha achar nada que ele tenha direito em você. Que Satanás não tenha nada em você, nenhum pecado, nenhuma brecha, nenhuma legalidade maligna. Em nome de Jesus. A segunda prática de perdão, qual é? Pedir perdão às pessoas. Queridos, ainda que as pessoas não te perdoem, você deve pedir perdão a elas quando você falha com elas. Sejam pessoas na sua casa, no seu trabalho, na igreja, amigos, seja quem for, você pecou contra alguém. Seja qualquer tipo de pecado, qualquer tipo, pecado é infringir a lei de Deus, é desobedecer a Deus. Quando Ele nos manda fazer algo, a gente faz ao contrário. Quando você pecar contra alguém, peça perdão. Sabe, não seja orgulhoso, não, eu tenho razão, não, aquela pessoa é assim, assado, não, você é diferente, você é filho de Deus, sabe, filho de Deus perdoa, filho de Deus pede perdão também para as pessoas. A gente sabe que Jesus ele nunca precisou pedir perdão porque ele nunca pecou contra ninguém, ele nunca pecou em nada. Deus nunca precisou pedir perdão. Tem gente que fica ofendido com Deus, eu tô ofendido com Deus porque Deus não fez isso do jeito que eu queria, Deus não fez assim assado do jeito que eu pedi. Tem gente aí, talvez você é uma pessoa que tá magoada com Deus e você acha que Deus tem que te pedir perdão. Ei, Deus é Deus, ele não peca, ele não faz nada errado, ele não fez nada errado na sua vida. Você tem que ser humilde e pedir perdão a Deus por toda rebelião. Mas também, quando a gente pede perdão às pessoas, quando nós erramos, falhamos, ainda mais nesse tempo, né, de pandemia que as famílias estão dentro de casa e parece que às vezes tem um choque, tem aquela coisa, fala que não deveria, tá todo mundo estressado. Ei, seja rápido para pedir perdão quando você pecar contra alguém da sua casa, da sua família, sabe? É inaceitável, gente, é inaceitável você pedir perdão quando você falha com as pessoas lá fora, porque você quer manter a sua reputação, mas você não pede perdão ao seu cônjuge, não pede perdão aos seus filhos, sabe? Não pede perdão aos seus irmãos, aos seus pais, quer ficar não sei quanto tempo sem conversar, ficar com a cara virada. Deixa eu te contar uma coisa, no reino de Deus não existe panelinha, não existe individualismo, não existe brigas, não existem intrigas, não. Existe paz. A Bíblia fala que o que depender de você, tenha paz com todos os homens, com todas as pessoas. Busque a paz, empenha-te por alcançá-la. É isso que a Bíblia fala. Então a prática do perdão aqui é também sobre isso. Pedir perdão a alguém que você cometeu algum erro, contra alguém que você pecou, sabe? Peça perdão, seja rápido, limpe o seu coração de toda a contenda, mas dê à pessoa esse presente, sabe? Quando alguém chega até a gente para pedir perdão acerca de um erro, a cura brota, restauração brota. Talvez você pecou nesses dias contra alguém, dê a essa pessoa o presente de você pedir perdão a ela, falando, olha, me perdoa, não foi minha intenção, ou às vezes foi sua intenção de ofender. Aí você tem que pedir perdão a Deus porque você ofendeu a pessoa e pedir perdão. Olha, me perdoa, é errado, eu falhei. Tenha essa prática também, meus queridos, em nome de Jesus, porque pedir por perdão é uma decisão de gente madura, tá bom?
de gente madura no Senhor. É uma atitude de alguém que é humilde de coração, que é o oposto de arrogância. Jesus disse lá em Mateus 5, 23 a 26, diz assim: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, ou seja, você pecou, você fez alguma coisa, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. E então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, né? Entre aspas, com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas você recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Deus, ele prioriza mais a questão de relacionamentos, de nós vivemos em paz um com o outro, vem antes de ter práticas, digamos assim, espirituais, só para você entender. Tipo, dizimar, ofertar, fazer a obra na igreja, ministrar, fazer um tanto de coisa. Deus, ele quer que a sua prioridade, em primeiro lugar, esteja bem com as pessoas. Se você errou contra alguém, vai reconciliar com essa pessoa, vai pedir perdão para ela, conserta o teu coração aí, conserta esse relacionamento, porque relacionamento é a prioridade de Deus, entende? E aí, né, Jesus ele dá a dica, vai lá e depois você volta para fazer a obra, depois você volta para dizimar, para ofertar. Só que Jesus ele traz aqui um alerta, olha, vai logo, se apressa, deixa eu te falar, você tá aqui, ó, você errou contra alguém, contra o teu irmão, você acha que, não, eu vou fazer uma coisa aqui na igreja porque isso vai cobrir o meu erro. Não, não vai, você tem que ir lá consertar. Por quê? Jesus disse assim, vai logo porque senão ele vai te entregar ao juiz. No caso, o juiz aqui, a gente pode se referir a Deus. Quando você se apressa para se consertar, sabe, com a pessoa contra quem você pecou, você está correndo para abraçar a misericórdia em vez do juízo. Porque todo pecado tem consequência, sabe? Tudo aquilo que a gente plantar, a gente vai colher, não tem jeito. Então Jesus está dizendo, olha, antes que essa pessoa faça algo assim, vai colocar diante de Deus e reivindicar a violação, algum tipo de violação que ela teve, corre, porque essa pessoa pode te conceder misericórdia quando você pedir perdão a ela, quando você se humilhar a ela. O que é se humilhar? Não é se ajoelhar diante da pessoa, não. Se humilhar é você rasgar o seu coração e admitir o seu erro. Isso é humildade. Humilhar-se é uma atitude de humildade, entende? Humilhar-se, humildade. Então você está reconhecendo o teu erro e correndo para abraçar a misericórdia, porque a Bíblia diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo, triunfa sobre o julgamento. Então, acerte, se você pecou contra alguém, vai lá, pede perdão. O perdão, gente, o perdão é vida, o perdão é, como eu falei no início, o perdão é uma arma espiritual e Satanás detesta isso. Ele sabe dessa verdade e faz de tudo para endurecer o teu coração. Primeiro, para você não pedir perdão a Deus pelos seus pecados cometidos, sabe? Segundo, para você não pedir perdão às pessoas e ficar ali com um relacionamento embolado e ali alimentar, sabe, ódio, alimentar mágoa, alimentar tristeza, alimentar tudo quanto é coisa ruim, entende? Então, envergonhe Satanás. Eu oro para que depois que você terminar de ouvir essa ministração aqui, você vai conversar, vai se acertar com quem você tem que se acertar, para que Satanás não continue investindo na tua vida e investindo na vida daquela pessoa, em nome de Jesus. E terceira prática de perdão, queridos, perdoar as pessoas. Então, o primeiro é pedir perdão a Deus quando você cometer algum tipo de pecado, seja qual for. A segunda, pedir perdão às pessoas. Mas a terceira, você também deve perdoar as pessoas. Você deve perdoar as pessoas que te feriram, que feriram as suas emoções, que traíram você, que fizeram, seja lá o que foi, você precisa perdoar.
Talvez você ainda está abrigando, sabe, na tua alma, no teu coração, amargura. Você está abrigando ressentimentos e é por isso que existem áreas da tua vida que estão paradas, que estão, sabe, estagnadas, porque existe uma pedra, existe um entulho dentro de você que se chama ressentimento, que se chama amargura. O maior exemplo que nós temos de perdão é o próprio Jesus. A Bíblia nos diz que quando ele estava na cruz ali, ele tinha sido injustiçado, chicoteado, traído, tudo quanta coisa aconteceu com Jesus, mas ele mesmo ali na cruz, ele orou ao Pai e disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo. Se você é nascido de novo, você tem o Espírito Santo de Deus em você, logo você tem a capacitação, você tem a habilidade, sabe? Você é capaz em Deus de perdoar, seja quem for que feriu você, que te fez algo mal. É esse perdão, sabe, que vai liberar, que vai destravar a tua vida. E além do mais, perdoar é um ato de misericórdia. A misericórdia não é concedida a quem merece. A misericórdia é misericórdia justamente porque é concedida a quem não merece. A misericórdia é você reter, sabe, o juízo, a condenação, tudo de ruim, tudo que ela merece é aquilo. Só que como você é o filho de Deus, você tem sido, sabe, ensinado pelo Espírito Santo a amar com o amor de Deus e a ter misericórdia. É assim que Deus faz com a gente. Por que a Bíblia fala que Deus é misericordioso? Porque ele retém o juízo que nós merecíamos, ele retém. E aí vem a graça. A graça ele concede pra gente aquilo que a gente não merece. Isso é forte, não é? Lá em Efésios 5:1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Ei, nós podemos imitar a Deus no perdão. Podemos perdoar as pessoas que pecaram contra a gente. Em Colossenses capítulo 3, versículo 12 a 14, diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos. Olha, se vistam de misericórdia. A Bíblia está falando, sejam revestidos de misericórdia, de bondade, de humildade, que é o oposto de arrogância, de orgulho. Seja revestido de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Você se lembra que você recebeu o perdão de Deus em Cristo Jesus para ter a vida eterna? Se lembra? Você tem que ser grato e ser imitador de Deus nisso também. Você se lembra aqui também que todas as vezes que você já pecou contra Deus, mesmo depois de crente, já falhou, já fez Deus, ele te perdoou. Ele te perdoa de pecados que você nem perdoaria você mesmo, né? E a Bíblia não vai falar sobre perdoar a si mesmo. Talvez você fale assim, eu preciso me perdoar. Não, você tem que deixar o seu orgulho de lado e correr para Deus. Não existe me perdoar, a Bíblia não traz isso pra gente. É deixar o orgulho. Então se lembra, o tanto que você já foi perdoado por Deus. A gente só não consegue perdoar alguém quando nós nos esquecemos do tanto de perdão que Deus nos deu, de quantas chances Ele nos deu para recomeçar, sabe? Para recomeçar, para fazer a coisa da maneira certa. Às vezes a gente se esquece também de como as pessoas que a gente ama já nos perdoou, do perdão que a gente precisava receber daquela pessoa. A gente se esquece e a gente não quer perdoar. A gente quer receber perdão, mas não queremos liberar perdão, sabe? E aqui a Bíblia está nos ensinando, assim como o Senhor te perdoou, assim também perdoai-vos, perdoai uns aos outros. Acima de tudo, porém, esteja o amor que é o vínculo da perfeição, o amor de Deus. A prática do perdão traz saúde para a nossa alma, sabe? Traz saúde também para o nosso corpo, para toda a nossa vida. A Bíblia nos diz aqui em Efésios 4, versículo 31 e 32, livrem-se de toda amargura, de todo ressentimento, de toda falta de perdão.
perdoe uns aos outros como? Como também Deus perdoou, como também Deus em Cristo Jesus perdoou vocês. Então se lembra, você foi perdoado em Cristo Jesus do pior pecado que nos levava para o inferno. Talvez você fale assim comigo, Ana, mas você não sabe o que fizeram comigo, você não sabe, talvez você ainda tem amargura, sabe, ressentimentos de situações que aconteceram com você no passado, lá na infância, alguém fez o que não deveria ter feito com você. Meu irmão, minha irmã, Deus quer te sarar, sabe? Só que Ele precisa que você pegue essa chave chamada perdão, essa chave que vai abrir diante de você uma porta, a porta que vai conduzir você, sabe, até o médico dos médicos, que é o Senhor. Talvez um amigo te traiu, talvez você foi traído de alguma maneira, sei lá, no casamento, talvez alguma liderança te traiu, talvez você se decepcionou muito com lideranças, talvez com seus pais, com algum familiar, algum chefe, alguma pessoa no teu local de trabalho. Isso tá doendo ainda. Você só sabe que você perdoou alguém quando você se lembra da situação ocorrida e aquilo não causa mais dor na tua emoção e não te causa mais raiva acerca daquela pessoa. Queridos, eu não poderia falar sobre esse assunto aqui se eu mesma não tivesse experimentado isso na minha vida, sabe? Eu fui uma pessoa que eu já fui vítima de abusos, de ser molestada por pessoas. E eu lembro que em 2009, há mais ou menos 11 anos atrás, Deus, ele confrontou essas áreas da minha vida e falava, olha, você precisa perdoar aquelas pessoas que fizeram isso e isso com você. E eu lembro que isso foi acontecendo à medida que eu ia conhecendo Deus como Pai, sabe? E Deus, Ele vinha para me curar e Ele falava, perdoe, libere o teu coração, deixa essa dor ir embora, deixa a ofensa ir embora porque eu quero te sarar. E hoje, queridos, eu posso falar de qualquer coisa que eu já vivi na minha vida de terrível, sabe? Eu posso falar sem sentir nenhuma dor, porque curou, passou, sabe? Curou, existe cura quando a gente fala, Senhor, eu perdoo fulano, cicrano, beltrano por ter feito isso e isso com a minha vida. Eu falei tchau amargura, tchau ofensa, vaza, como a gente diz aqui, vai embora. Quando você toma essa decisão de parar de considerar, de levar em consideração o mal que te foi feito, a cura brota. Brota pelo Espírito Santo que habita em você. Na hora que você estiver praticando esse liberar do perdão, sabe? Você vai receber cura no teu corpo físico também. Porque às vezes você está com enfermidades no teu corpo, por causa da falta de perdão. Ei, libera a tua vida. Perdoe quem te fez mal. A unção de Deus vem para quebrar todo jugo de traumas, de medos da sua vida que vieram através dos traumas, das feridas, das ofensas. Essa unção quebra todo jugo, essa unção te liberta, te cura, te enche, e essa unção também passa a fluir através da sua vida, alcançando e abençoando as outras pessoas. E eu oro para que essa palavra entre no seu coração, sabe? Eu gostaria que nesta hora você fechasse os seus olhos, porque eu quero que você olhe para Deus e para dentro de você. Começa a se lembrar mesmo, meu Deus, eu ainda estou guardando algumas coisas do passado, ressentimentos de coisas que me aconteceram na infância, coisas que me aconteceram recentemente. Sabe, peça para o Senhor nesse momento sondar o teu coração. Eu quero orar pela tua vida nesta hora. Senhor, em nome de Jesus, Pai, obrigada, Deus, porque o Senhor tem falado conosco, Pai, nesse dia, nesta noite. Obrigado pela Tua palavra. Senhor, obrigada, Senhor, pelo Teu perdão, Pai. Obrigada, meu Deus, porque Você é tão misericordioso, sempre rico em nos perdoar, em nos dar novas chances, ó Pai.
Obrigada, Deus, porque a tua misericórdia dura para sempre. A tua fidelidade de geração em geração, Deus, a tua palavra fala que o teu favor dura a vida inteira, Senhor. Mas nesta hora também, Deus, queremos pedir perdão a Ti, ó Pai, por todas as vezes, Pai, que nós não cuidamos do nosso coração, Pai. Perdão, Deus, por fazer do nosso coração, Deus, eu quero me identificar aqui com pessoas nesse instante. Perdão, ó Deus, por guardar ressentimentos, mágoas, ó Pai, por ter guardado esses lixos espirituais na nossa vida, em vez de perdoar as pessoas, ó Pai. Eu oro para que nesse instante o Senhor venha tocar o coração de cada um dos meus irmãos, ó Pai, que está, Deus, que acabou de ouvir esta palavra. Toca, Deus, o coração, Deus, toca a mente dos meus irmãos e ajude-os, ó Pai, a perdoar, Deus, as pessoas, ó Pai, que feriu, Deus, de alguma maneira as emoções dos meus irmãos, a vida deles. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu oro para que tudo isso que foi ensinado, que foi pregado aqui, Deus, venha entrar em cada coração, Pai, nesta hora, Deus, que esta palavra, Deus, venha encontrar solo fértil no coração dos meus irmãos. Em nome de Jesus, ó Pai, ajuda-nos a colocar esta palavra em prática. Deus, perdoe os nossos pecados, assim como temos perdoado, Pai, quem nos ofendeu, quem pecou contra a gente, ó Pai, em nome de Jesus. E não nos deixes mais cair em tentação, não nos deixes cair na tentação de guardar mágoas, de guardar ressentimentos, ó Pai, e livra-nos do mal, em nome de Jesus, ó Pai. Eu quero também, ó Pai, declarar a tua bênção sobre a Igreja Batista da Família, Deus, declarar também a tua bênção sobre a vida do pastor Manuel, da pastora Catarina, Pai, de cada membro, Deus, desta igreja abençoada, em nome de Jesus, Pai, declarar, Deus, declarar o teu favor, ó Pai, em nome de Jesus, Deus, eu oro para que a Igreja Batista da Família, Deus, seja uma igreja, Deus, sempre perdoadora, uma igreja que pratica o perdão em todas as esferas, ó Pai, em todos os sentidos, em nome de Jesus, que seja, Deus, que essa igreja seja conhecida como a igreja misericordiosa, ou a igreja, Pai, de misericórdia, a igreja que perdoa, Deus, a igreja compassiva, em nome de Jesus, Pai, a igreja, Pai, que mantém o coração limpo, Senhor, porque perdoar é limpar o coração. Oh Deus, que os meus irmãos venham limpar o coração nesta noite, nesses dias, ó Pai. Em nome de Jesus, Deus, quebra toda dureza de coração também, Pai. Deus, quebra toda dureza, toda resistência. Em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, limpe o teu coração. Limpe o teu coração em nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, a ter a prática do perdão na nossa vida, Pai, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Em nome de Jesus, Pai, é o que nós oramos e te pedimos, Deus, pela tua misericórdia e pela tua ajuda. Espírito Santo, eu sei que o Senhor já tem nos capacitado a praticar o perdão sempre, a não levar em consideração as provocações, as ofensas mais. Obrigada, Espírito Santo, ajuda esse irmão, essa irmã minha, Deus, que acaba de ouvir esta palavra, ajuda-os a colocar em prática, Senhor, o perdão, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém, 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 queridos, amém. Olha, sejam abençoados pela prática da palavra. E eu creio que não foi a Ana Kelly que falou aqui, eu creio que foi o Espírito Santo de Deus falando aos nossos corações acerca da prática do perdão, e que Deus continue, sabe, falando com vocês através desta palavra. E se esse vídeo ficar disponível, sabe, pega esse vídeo novamente, veja, escute novamente essa palavra, coloque esta palavra em prática, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe, que Deus possa fortalecê-los nesse tempo e que vocês aprofundem mais o relacionamento, a intimidade de vocês com o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que nos guia em toda a verdade. Em nome de Jesus, olha,
Um beijo para todos vocês, Pastor Manuel, Pastora Catarina, toda a equipe, os demais aí, vocês que eu tive o privilégio, a oportunidade de conhecer, de ver e de rever. Olha, um beijo para todos vocês, família da Igreja Batista da Família. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus, você recebeu essa palavra no seu coração. Tenho certeza que você também recebeu a cura do Senhor. Tenho certeza que você se apropriou do perdão que Deus te deu. Tenho certeza que você há de confessar suas culpas para que você viva uma vida cheia da presença do Senhor. Eu tenho convicção de que a palavra entrou no seu espírito, tirou o amargor, tirou o ressentimento e te fez ser alguém perdoado, que perdoa, que confessa e que vive uma vida de liberdade em Cristo, uma vida leve, uma vida plena e uma vida que adora o Senhor. Nós bendizemos a Deus pela vida da missionária Ana Kelly, que Deus te recompense, que o Senhor continue conosco, que vivamos essa palavra que recebemos nessa noite em nome de Jesus. Aguardamos vocês no domingo pela manhã. Você que se inscreveu no domingo pela manhã, chegue no horário às 9 horas, iniciaremos o nosso culto. Você que se inscreveu no culto às 17 horas, chegue no horário, vá com o coração e o espírito bem quebrantado para adorar o Senhor, para receber a palavra e sair de lá disposto a cumprir aquilo que Deus vai ministrar a sua vida. Amém? Deus te abençoe. Não se esqueça de levar a sua máscara. Não se esqueça de estar sempre priorizando também as medidas protetivas que nós vamos colocar lá para que todos nós possamos ir e voltar bem e continuarmos bem no Senhor. Amém? Tanto fisicamente, como espiritualmente, como emocionalmente, tendo vida plena em Cristo, em nome de Jesus. Queremos orar nessa hora por você. Se você quer entregar a vida a Jesus, você pode colocar seu nome no chat. Nós vamos entrar para conversar com você mais propriamente, mais perto e ouvir você melhor. Amém? Você pode colocar seu telefone, o zap e nós vamos entrar em contato com você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Senhor, te louvamos por essa noite, te glorificamos. Senhor, continua conosco, renovando a nossa vida, fluindo no nosso interior, nos capacitando a viver o perdão, a obedecer o mandamento do perdão, Senhor, a não, ó Deus, sermos depósitos de lixo, Senhor, mas sermos depósitos da bondade, do perdão, da unidade, do amor entre, ó Deus, e da adoração ao Senhor. Em nome de Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a unção e a consolação do Espírito de Deus seja com todos nós, povo do Senhor, em toda a face da terra. Se você é perdoado, se você consegue perdoar, dá uma glória a Deus aí. Deus te abençoe. Fica na presença do Senhor, porque o Senhor levou sobre ele todos os seus pecados e dores e te perdoou e te propõe viver a vida eterna nele, em nome de Jesus. Fica na paz. Olha, Deus, o desenho que eu fiz pra ti. Esse aqui é o meu pai, essa aqui é a mamãe e o meu irmão. Esse aqui é você, esse aqui é você, esse aqui é você. Sabe, Deus, a minha mãe me falou mais cedo que qualquer coisa que me der medo, posso correr pra você, posso correr pra você, posso correr pra você, posso correr pra você. E quando chegar lá, será que você vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar. E quando chegar lá, será que você vai me encontrar? Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto,
você vai me encontrar. Se eu ficar no meu lugar secreto, discreto, bem quieto, esperando você me achar. E quando chegar lá, será